E aí galera, sejam bem-vindos ao Sentar-se em Casa, eu sou o professor Daniel Ribeiro, aqui está minha filhinha. Se você ouvir, por acaso, alguma voz de bebê aí no vídeo, é porque ela está aprontando aqui. A aula de hoje é sobre coordenação de orações, sejam muito bem-vindos, peguem o seu caderno e curtam a nossa aula. Coordenação de orações. Quando eu falo que as orações estão coordenadas, eu quero dizer que elas estão na mesma ordem, ou seja, no mesmo nível e hierárquico dentro de um período, ou seja, nenhuma é mais importante do que a outra dentro do período. Oração coordenada é aquela que não desempenha função sintática de outra. Vou marcar para vocês aqui, ó, não desempenha função sintática de outra. Por que ela não desempenha função sintática de outra? Porque essa outra oração, a qual ela está relacionada dentro do mesmo período, não tem função sintática vaga para ela preencher. Ou seja, nesse período eu tenho orações que são independentes do ponto de vista sintático. E aí, pessoal, estou falando do ponto de vista sintático, não estou falando do ponto de vista semântico. Afinal de contas, elas estão ligadas do ponto de vista semântico. Nós veremos isso mais tarde aqui na nossa aula. Na coordenação, as orações podem vir ou não introduzidas por conjunção. Conjunção em grego significa síndeto. Síndeto. Ou seja, as orações que apresentam conjunção, ou seja, aquelas que vêm ligadas por conjunção, são chamadas sindéticas. Sindéticas porque tem síndeto, e síndeto é o quê? Conjunção. As que não vêm ligadas por conjunção são denominadas assindéticas. Por quê? Porque não tem o síndeto, ou seja, não tem conjunção. Olha só o exemplo aqui. Eu coloquei no plural, mas eu só vou dar um exemplo para ficar mais rápido. Você tem: o paciente apresenta melhoras, mas deverá ficar em repouso. O primeiro passo que você tem que fazer quando for analisar sintaticamente um período é achar os verbos. Achei o primeiro, achei aqui. Então eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Onde termina essa primeira oração? A primeira oração sempre termina antes da conjunção, ou seja, ela termina aqui. Vamos analisar a primeira oração. Aqui eu tenho o verbo, beleza. Quem é o sujeito desse verbo apresenta? Quem é que apresenta? Quem apresenta é o paciente, ou seja, é o termo sobre o qual se faz uma declaração, chamado também de sujeito, não é isso? Isso aí a gente faz de conta que é um S. Beleza, mas ele apresenta alguma coisa, ele apresenta melhoras. Quem completa um verbo é o chamado objeto. Objeto. Perceba que não tem nenhuma preposição aqui ligando esse objeto. Então, ele é um objeto direto, aquele que não tem preposição obrigatória. Sendo assim, o verbo é transitivo direto. Olha só, essa oração está completa. Ela está com todas as funções sintáticas preenchidas, todas as funções necessárias preenchidas, sujeito e predicado para cá. Logo, essa oração é completa e essa outra oração não depende sintaticamente dessa, ou seja, ela não exerce nenhuma função sintática dessa. Sendo assim, elas são coordenadas. Nenhuma é mais importante do que a outra, então elas estão coordenadas dentro do mesmo período. Essa primeira oração, ela não tem conjunção aqui introduzindo ela. Sendo assim, ela é chamada oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética. Essa outra já tem uma conjunção aqui, que é a conjunção mais. Ou seja, ela é uma oração coordenada sindética. Olha aqui o síndeto dela, tá ok? Sindética porque tem síndeto, assindética porque não tem síndeto. A coordenação se origina de uma operação por meio da qual o locutor combina em um mesmo período duas ou mais orações com o intuito de estabelecer entre elas determinado tipo de relação significativa.
Isso aqui é o que nos importa, ó, relação significativa. Porque quando você for fazer a sua prova, se você for fazer uma prova de um concurso, uma prova de um vestibular, a pessoa não vai pedir para você identificar a oração coordenada. Ela vai pedir para você identificar a relação semântica que tem ali naquele período coordenado. E essa informação é muito útil e eu tirei daqui desse livro, ó, Linguística Aplicada ao Português, Sintaxe. Vamos aqui as nossas relações significativas que são apresentadas pelas coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas que têm síndeto, né? A primeira relação significativa que nós temos é a relação de adição. A oração que adiciona uma ideia à outra é denominada coordenada aditiva, ou seja, é uma oração que adiciona uma ideia a algo que já foi dito em outra oração. Isso é chamado coordenada aditiva. E aqui vocês vão ver as principais conjunções ou locuções conjuntivas. Gravem essas conjunções porque as bancas, nas provas, costumam trocar uma ou outra conjunção dizendo que mantém a mesma relação significativa. E aí você tem que estar muito atento porque caso isso aconteça, a questão ela está errada, tá ok? Vamos aqui ao nosso exemplo, ó. Os livros não só instruem, mas também divertem. Então nós temos aqui um verbo, outro verbo. Então, período composto, beleza. A primeira oração sempre termina antes da conjunção da outra oração. Não tem conjunção, coordenada assindética. Agora vamos ver essa aqui que tem o síndeto, olha só. Ele tem uma locução conjuntiva, que é a conjunção mas também. Conjunção mas também. Então, olha só. Essa oração ela é o quê? Coordenada sindética, o quê? Aditiva. A letra tá feia pra cacete, mas importante é você entender que é uma oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Porque ele está adicionando uma ideia. Olha só, eu estou dizendo que os livros instruem, beleza, mas eles também divertem, ou seja, eu estou adicionando a ideia de divertimento à ideia de instrução. Logo, oração coordenada sindética aditiva. A nossa próxima relação significativa é a relação de adversidade. A oração coordenada adversativa é aquela que se opõe a alguma ideia, fato ou argumento da primeira oração. Então ela vai estar na segunda posição do período e ela vai se relacionar com a primeira, opondo-se a algo que foi dito na primeira. Toda vez que isso acontecer, eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Vamos ao exemplo. As principais conjunções primeiro. As principais conjunções são essas aqui. Gravem essas conjunções, extremamente importante, ó. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Importantíssimo. Vamos ao exemplo. Pedro estuda, mas não aprende. Dois verbos, duas orações. A primeira termina antes da conjunção. Essa aqui tem a conjunção, ou seja, ela é a coordenada sindética. Essa conjunção aqui, ela é uma conjunção que se opõe a algo que foi dito na primeira, porque olha só, ele estuda, mas não aprende. Quem estuda, fatalmente irá aprender, né? Só que olha só, aprender não foi o caso aqui. Então essa oração está se opondo à primeira. Se ela está se opondo à primeira, eu chamo de oração coordenada sindética adversativa. Lá vai eu tentar escrever de novo aqui. Oh, meu Deus. Que dificuldade. Vou deixar isso para lá. Ficou feio demais. Mas a ideia é essa. Oração coordenada sindética adversativa. Por quê? Porque é um fato que se opõe àquilo que foi dito na oração anterior, tá ok? Vamos agora às alternativas, ou seja, aquela relação significativa de alternância. A oração coordenada alternativa é aquela que exprime ideia de escolha. A ocorrência de um fato implica a não ocorrência de outro, ou seja, exclusão, pessoal. É exclusão mesmo.
Vamos aqui as principais conjunções. Essas são as principais conjunções ou locuções conjuntivas, né? Extremamente importante. Grava isso, copia aí no seu caderninho. Vamos ao exemplo. Vem agora ou perderá a vez. Você tem aqui um verbo, dois verbos. Primeira oração termina antes da conjunção. Essa oração aqui tem a conjunção, então ela é chamada oração coordenada sindética. Perceba o seguinte: eu tenho uma primeira informação que está mandando alguém vir. Venha agora. A segunda informação é ou perderá a vez. Essa segunda informação implica na não ocorrência dessa outra aqui, ó. Se o camarada não vier, ele vai perder a vez. Então é uma questão de escolha. Ou ele escolhe vir, ou ele vai perder a vez. Sendo assim, isso aqui é uma oração coordenada sindética alternativa. Próximo exemplo, ou próxima relação significativa, é a relação de explicação. A oração coordenada explicativa apresenta uma explicação ou justificativa para o que foi escrito na oração anterior. Então, é explicação ou justificativa para aquilo que foi escrito ou falado na oração anterior. As principais conjunções são essas aqui, ó. Você tem o pois, que é anteposto ao verbo, muito cuidado, ou seja, colocado antes do verbo. Você tem o porquê, tem o que e tem o porquanto, pessoal. Cuidado com esse porquanto. Porquanto é explicativo. Você não vai confundir o porquanto com no entanto, com conquanto, que é outro tipo de conjunção. As bancas irão querer fazer você cair na pegadinha com essa conjunção porquanto, porque quase nós não utilizamos elas no dia a dia, né? Então, é esse tipo de conjunção que aparece na sua prova lá. Vamos ao exemplo. Não chores, filha, que eu volto. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui o primeiro verbo, eu tenho o segundo verbo. Então, eu tenho duas orações. Beleza. Pessoal, a primeira oração termina antes da conjunção. Aqui está a primeira, aqui está a segunda com uma conjunção. Conjunção que, quando ela puder ser substituída por pois, é porque essa conjunçãozinha é explicativa. É uma conjunção explicativa. Logo, essa oração vai ser o quê? Coordenada sindética explicativa. É uma explicação para um fato que foi falado aqui, ó. Não chores, que eu volto. Tá ok? Por que a menina não vai chorar? Porque ele vai voltar. Tá ok? Porque essa pessoa vai voltar. A próxima relação significativa é a relação de conclusão. A oração coordenada conclusiva encerra uma conclusão ou uma dedução a partir do que foi dito ou escrito, né, na oração anterior. As principais conjunções são essas aqui, ó. Logo, portanto, então, pois, só que é o pois pós-posto ao verbo, ou seja, colocado depois do verbo, tá? Assim, por isso, essas são as principais. Olha só aqui o nosso exemplo. Não fui à escola, estava, pois, doente. Pessoal, verbos. Dois verbos, duas orações. A oração vai terminar aqui, a primeira, e aqui vai começar a segunda oração. A segunda oração, ela apresenta um síndeto, ela apresenta uma conjunção. É a conjunção pois, colocada depois do verbo, ou seja, pós-posta ao verbo. Sendo assim, essa oraçãozinha é coordenada sindética, porque tem síndeto, conclusiva. Tá ok? É uma conclusão para um fato que foi descrito aqui na primeira oração, de ele não ir para a escola. Ele não foi à escola, aí eu concluí que ele estava doente. Tá ok? Vamos agora aos exercícios, né? Vamos fazer aqui exercícios que são deveras simples, mas de extrema importância para esse estudo aqui. Em qual alternativa a oração destacada é conclusiva? Aí você tem aqui as alternativas, você vai analisar, eu já deixei a oração sindética já marcada aqui para você, né, ela sublinhada, e aí você faz a questão aí já do gabarito.
Gabarito é a letra D. Por quê? Olha só. Você tem aqui a primeira conjunção. Mas também. Então, esse aqui é coordenado o quê? Aditiva. A segunda. Pois. Coordenada explicativa. A terceira. Entretanto. Também explicativa. E a quarta você tem aqui o portanto, que é uma conjunção conclusiva. Logo, gabarito, letra D. Tranquilo? Mais um exercício que é uma questão, um texto retirado de uma questão do vestibular da UNB, né? Vocês vão dar uma lida nesse texto aqui e em seguida vamos passar para o próximo slide. Então você para o vídeo, lê o texto e passa para o próximo slide. Aqui nós temos aqui a questão retirada do vestibular aqui da UNB, como eu disse. E diz assim: mantém-se as relações sintáticas do texto caso se substitua a conjunção mas por qualquer uma das seguintes. Porém, todavia e porquanto. Pessoal, vocês têm que fazer o seguinte, vocês não precisam nem ler o texto para responder essa questão. Vocês vão pensar o seguinte: a conjunção mas é que tipo de conjunção? É uma conjunção adversativa, não é isso? Beleza. Porém, a conjunção adversativa? Sim, então eu posso substituir? Pode. Beleza. Todavia, a conjunção adversativa? Sim, eu posso substituir? Posso. Beleza. Próxima conjunção. Porquanto é uma conjunção adversativa? Sim ou não? Não, né, pessoal? O porquanto é uma conjunção explicativa. Então, eu não posso substituir a conjunção porquanto, conjunção mais, pela conjunção porquanto, porque eu vou estar mudando a relação sintática, sim. Vai deixar de ser o quê? Vai deixar de ser adversativo para virar explicativa, uma outra classificação. Sendo assim, eu não posso, a questão está errada. Olha aqui o gabarito. Errada. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão aqui, tirada de um concurso da Força Aérea Brasileira, né? Concurso para sargento. Diz assim, para você ler, né? Você não estuda nem me deixa estudar. Aqui é um período. Você tem que analisar esse período. Faça silêncio que eu quero ouvir a explicação. Outro período. Você quer que eu participe de suas brincadeiras durante as aulas e nenhuma influência externa vai me atrapalhar. Pessoal, depois de ler essas orações e fazer as devidas classificações, não é isso? Aqui, as conjunções. Vou ajudar aqui já vocês. Fazendo as devidas classificações, vocês irão responder aqui, ó. Considerando os períodos compostos por coordenação, há no texto duas orações aditivas e outra explicativa, uma oração aditiva, uma adversativa e uma alternativa, uma oração aditiva, uma alternativa, uma conclusiva, uma oração aditiva, uma explicativa, outra adversativa. Você vai analisar e vai marcar a questão que você acha correta aqui. Para o texto e faz aí a questão. O gabarito é D. Por que o gabarito é D? Olha só. Você tem aqui, ó, a primeira informação, que a pessoa não estuda e nem deixa os outros estudarem. Ou seja, eu estou acrescentando essa informação a essa. Ou seja, oração aditiva. Não e não. Eu costumo dizer, ó, negativo e negativo dá o quê? Positivo, que é a adição. Menos vezes menos dá mais. Mais é positivo, então adição. Então eu tenho uma aditiva, beleza? Aditiva aqui. Faça silêncio que eu quero ouvir a explicação. Esse que pode ser substituído por pois? Vejamos. Faça silêncio, pois quero ouvir a explicação. Pode. Se pode ser substituído por pois, ela é o que? Explicativa. Então, eu tenho uma oração aditiva e uma explicativa. Beleza? Vamos ver. A terceira oração. Você quer que eu participe de suas brincadeiras durante as aulas e nenhuma influência externa vai atrapalhar. Pessoal, olha só.
Esse E aqui você pode ter achado, porque estava lá no rol das conjunções aditivas, que ele era uma conjunção aditiva, mas nesse caso eu posso substituí-lo por mas. E se eu substituí-lo por mas, eu tenho que esse E é uma conjunção adversativa. Veja só se eu não posso. Você quer que eu participe de suas brincadeiras durante as aulas, mas nenhuma influência externa vai atrapalhar. Então, gabarito D, você tem que marcar a letra D, tá ok? Se você gostou do vídeo, você dá um like aqui embaixo e compartilha nas redes sociais para seus amigos também conhecerem o nosso trabalho. Até mais!